A mim também não convidaram, meu caro. @domancelotti. De qualquer forma, eu definitivamente não iria, nem você, tenho certeza. Não me convidaram para esta festa pobre. O X não está deixando o Brasil por desrespeitar as leis do país, mas precisamente porque não quer infringi-las. A desfaçatez da militância na imprensa brasileira que defende a censura e o fechamento do Twitter X no Brasil é reveladora. De acordo com a versão oficial, a rede social estaria retirando seu escritório do Brasil por não querer obedecer às leis brasileiras, fugindo de sua responsabilidade jurídica. Ora, o X não é uma ONG sem fins lucrativos, é uma empresa privada que precisa lucrar para continuar operando. Portanto, não há qualquer incentivo para a empresa deixar o país e potencialmente perder acesso a um de seus maiores mercados. Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da empresa, afirmou repetidamente que o X cumpre as leis brasileiras e internacionais, mas que as ordens judiciais recebidas para censurar usuários não seguiam as próprias leis brasileiras. Vários juristas e qualquer pessoa com bom senso concordam com Musk. Documentos revelados pela própria empresa ao Congresso americano, bem como comunicações internas das cortes superiores expostas pela Folha, demonstram uma sequência de abusos em afronta à Constituição. A Constituição brasileira é clara ao defender a liberdade de expressão, proibindo a censura prévia. Diferente do que os defensores da censura na imprensa e na esquerda em geral alegam, a internet no Brasil é sim regulamentada. Além do Código Penal, que se aplica às interações na internet, há o Marco Civil da Internet, que estabelece claramente como os conteúdos considerados ilegais devem ser removidos das redes, após decisão judicial. Entre outras disposições, há previsão legal para a remoção de posts, mas não para o banimento de perfis, o que configuraria censura prévia. Tanto é assim que em um fórum de jornalismo em 2020, o próprio ministro Moraes se defendeu da acusação de praticar censura prévia por bloquear vários perfis no âmbito do inquérito das fake news, conforme publicado em uma matéria do UOL na época. A decisão não foi censura prévia porque, em momento algum, eles foram proibidos de continuar na rede de falar. Até cheguei a colocar na decisão que a abertura de novos perfis, inclusive para novas ofensas, estaria permitida e seria analisada, afirmou o ministro. Se a ideia fosse fazer censura prévia, a decisão deveria proibir a abertura de qualquer perfil. Isso seria censura prévia, se fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social. Não foi essa a determinação. Contrariando sua própria afirmação, o ministro posteriormente passou a tomar decisões contrárias à abertura de novos perfis. Segundo a própria definição do ministro, isso é censura prévia. Durante o processo eleitoral de 2022, a onda de censura no Brasil cresceu exponencialmente. Pouco antes das eleições, uma nova resolução foi baixada pela Justiça Eleitoral, conferindo superpoderes ao Tribunal Eleitoral para censurar as redes sociais de forma expressa, obrigando as empresas a remover posts em minutos, sob a ameaça de multas exorbitantes e até mesmo de serem banidas do país. O que vimos foi um festival de censura, quase inteiramente direcionada à direita, chegando ao ponto de um documentário ser impedido de ir ao ar durante o pleito, mesmo sem ter sido avaliado pelos ministros que tomaram a decisão, porque talvez ele prejudicaria a campanha de um dos candidatos. Se isso não é censura prévia, o que seria? Os ministros nem disfarçam mais. Nós derrotamos o bolsonarismo, afirmou o atual presidente do Supremo. Moraes, por sua vez, escreveu uma tese acadêmica inteira sobre os perigos do populismo digital e como ele deve ser combatido. Em resumo, a inclinação política de pelo menos metade da população brasileira está sendo criminalizada. Que tipo de democracia bane um lado do espectro político? O ponto crucial é o seguinte: as leis brasileiras não são compatíveis com essa censura em massa, tanto que houve um grande esforço, em vão, para aprovar uma nova lei que basicamente codificaria a prática em curso. Ora, se tudo isso já fosse legal, não seria necessário aprovar uma nova lei, certo? As revelações da Folha sobre as conversas entre assessores do ministro nos tribunais superiores mostram o desejo de censurar revistas, mesmo quando não foram encontrados posts ilícitos. Seja criativo, disse um dos juízes ao assessor responsável pelo relatório. Também ficou claro que os relatórios que embasavam as ordens de censura eram editados e produzidos sob medida para atender às decisões, com alvos previamente selecionados. Chegou-se ao ponto de cogitar a contratação de jagunços para trazer de volta ao país um exilado político. E manifestantes foram censurados pela Justiça Eleitoral por divulgar protestos contra o ministro, no exterior, fora do período eleitoral, quando os superpoderes de censura não deveriam mais valer.
Em várias conversas, os assessores deixaram claro que os procedimentos usados não estavam seguindo o rito legal. Ficará muito chato se alguém questionar, disse um dos juízes. Agora, o X está deixando o país ao se recusar a cumprir ordens que considera ilegais, sem que os recursos impetrados pela empresa tenham sido sequer avaliados. Além disso, há o problema da jurisdição. Como o X pode cumprir uma ordem judicial no Brasil que ultrapassa as fronteiras do país? Segundo o X, foi solicitada a quebra de sigilo de usuários americanos e argentinos. Se a empresa fornecer esses dados, pode ser processada nesses países. A gota d'água foi o pedido de prisão da representante legal no país por desacato. Segundo a empresa, a decisão de fechar o escritório brasileiro visa evitar que seus colaboradores sejam presos. Segundo o ministro Moraes, a nova lei contra fake news deveria ter apenas um artigo. As empresas que controlam as redes devem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado. Dessa forma, elas mesmas fariam o processo de censura, utilizando a jurisprudência dos últimos anos, que basicamente define o conteúdo de direita, ou que de alguma forma questione o establishment como ilegal. Essa decisão de prender uma representante da empresa X é a aplicação prática da tese do ministro. Caso essa visão avance, em breve não será necessário que a justiça censure a internet. As próprias empresas farão isso ativamente para evitar qualquer risco legal. Quem não seguir essa linha será removido do país. Diante de tudo isso, quem, de forma honesta, pode acusar a empresa de desrespeitar as leis brasileiras? Na verdade, o Brasil está se alinhando a países como China, Rússia, Coreia do Norte e Venezuela, onde o X é proibido, justamente por ser um instrumento de expressão livre e crítica ao regime. Essa é a democracia que queremos. Não tem crime, mas quando o ministro cisma, se não achar nada, use a criatividade, o ministro pediu para caprichar risos. Vontade de mandar uns jagunços para pegar esse Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, não há indícios de ilegalidade. Tudo perfeitamente normal. O Brasil não acatou o relatório da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que aponta graves violações pelo regime venezuelano. É omissão dolosa, por quem tem o dever de agir em defesa dos direitos humanos. A conivência brasileira torna nosso país um cúmplice das atrocidades cometidas contra os direitos humanos na AU. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Assim age o consórcio inquisitorial contra os hereges da República. Não há provas. Sem problemas. Serão denunciados assim mesmo, pois não vamos com a cara deles. Leiam este trecho. Durante a investigação, a PF não obteve provas de que Matos trocou mensagens de preparação para os atos golpistas, invadiu as sedes dos poderes ou carregou alguma arma. O empresário foi alvo de busca e apreensão em março do ano passado, pouco antes de ser preso, e prestou depoimento negando qualquer irregularidade. Da série, trabalhe e pague seus impostos em dia e calhe a boca, porque você perdeu, mané. A pessoa dizer isso com ares de normalidade e ainda ser levada a sério é uma piada. Ela é uma tragédia, mas o outro cara é feio e bobo. Não há nada de misterioso na decisão de Gilmar de enterrar o inquérito contra Valdemar. É a continuação do acordo entre ambos para Valdemar enterrar a PEC contra as decisões monocráticas do STF, acordo que começou em novembro de 2023. Atualização sobre a saída do X do Brasil. A Gazeta do Povo apurou que o STF pode só não ter conseguido intimar a representante do X porque alguém digitou o e-mail errado. As consequências foram dramáticas. O ministro Moraes anunciou prisão para a representante, achando que estava fugindo da citação, e isso levou Musk a tirar o X do Brasil olhos. Por um lado, isso indica que o ministro pode voltar atrás na sua decisão. Mas por outro, Elon Musk voltará atrás na sua? Mesmo antes da ameaça de prisão, o X já vinha dando indícios de que descumpriria as decisões. Por exemplo, adotando medida inédita e divulgando as decisões sigilosas. O ministro Alexandre de Moraes já ordenou a suspensão total do Telegram no Brasil em hipótese idêntica no passado. O tempo é inclemente com os hipócritas e os oportunistas. O retrato da completa falência do sistema republicano brasileiro, exposta com a mais absoluta naturalidade pela mídia. A fusão entre os poderes é sempre a ruína definitiva da democracia. Se uma ordem judicial não tem nenhuma base legal, é ela que não está seguindo a lei, não quem se recusa a cumpri-la. No Estado democrático de direito, a mera vontade de uma autoridade não é lei.
Quando isso acontece, só a ditadura, que pode sim ser judicial. O mais estarrecedor no atual cenário brasileiro é que surge o que deveria ser reconhecido como o mais grave escândalo da ordem jurídica nacional e fica tudo por isso mesmo. Pior, o absurdo é normalizado, como se o errado fosse o certo. A nação está moribunda. A instrumentalização das instituições para objetivos pessoais de quem está investido no poder deve ser vista como um dos mais graves crimes de Estado. Não importa o objetivo, riqueza, vingança, ego, tanto faz. A normalização dessa conduta só reforça o quão o regime é ditatorial.